Bom, essa aula aqui é uma aula que eu dou em mentoria. Quando eu dou aula, porque a maioria é só mentoria mesmo, mas algumas têm aulas. Principalmente quando eu percebo que existe uma resistência sobre algum tema. E que na cabeça dessas pessoas, por exemplo, prosperidade. Prosperidade é um tema que, assim, dá pra gente ficar falando 10 anos e cada um vai pensar de um jeito. A coisa da prosperidade, o que é a prosperidade? Aí, quando a gente busca informações na Bíblia, por exemplo, o rico não vai entrar pro reino dos céus. Então, aí pregaram pra nós a vida inteira que quem tem dinheiro não vai pro céu. E a gente acreditou. E toda vez que vai falar de dinheiro, as pessoas não têm familiaridade com dinheiro, acham o dinheiro uma coisa de outro mundo. E só que o dinheiro é tudo. O dinheiro é uma coisa a mais na nossa vida, como o amor é uma coisa, como um trabalho ter relacionamento é. Por que o dinheiro é tão amaldiçoado? Por que o dinheiro é tão colocado como difícil? Impossível o acesso ao dinheiro. O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa sobre isso? E daqui a pouco eu vou falar sobre obedecer. Aí vocês vão entender o que prosperidade tem a ver com obedecer. Falem pra mim, o que vem na cabeça de vocês quando, por exemplo, vocês pensam assim, ó, vamos supor, vocês têm um sonho. Você tem 3 sonhos. Quero ter uma casa, vou dar um exemplo, quero ter uma casa, um carro e quero ter dinheiro no banco pra não pensar em conta, pra não ter que olhar cardápio quando eu entrar no restaurante. Agora vamos supor que vocês estejam próximos de receber essas 3 coisas. Vocês já pararam pra imaginar que muitos, quando começar a ver a abundância, a prosperidade, a bênção vindo, a pessoa começa a achar que é muito bom pra ser verdade, acho que eu não mereço, acho que não é bom eu ter isso, começa a sabotar a prosperidade. Quantos aqui? Fala pra mim. Quem que quando, frente a receber, a realizar um sonho, começa a achar que não merece, que não é digno daquilo? Você, Débora, tá? Por que a gente cresceu acreditando que podemos ser ricos de saúde, ricos de amor, ricos de tudo e menos ricos de dinheiro? Por quê? Qual que é a diferença entre o amor e o dinheiro no mundo? Porque é tudo energia. É tudo composto da mesma coisa, é tudo energia. Não é dinheiro, tanto que dinheiro nem existe mais quase, né? O dinheiro físico mesmo a gente não toca. Então ele chega até por energia, até porque se ele chega no Pix, ele chega por onda magnética, eletromagnética, ele não chega por alguém colocar lá. É uma informação, o dinheiro se tornou uma informação que de um aparelho vai para outro. Não tem nada físico para chegar lá. Então quer dizer que tudo isso é onda? Se é onda e eu vibro na frequência dessa onda, nessa energia, talvez eu atraia isso? Tem a ver? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês que não existe um cabo que manda uma mensagem de um WhatsApp para outro WhatsApp? É uma energia, uma onda eletromagnética? É uma informação. Então não tem um papel, nem um cabo ligando. Mas vai, não vai? Sabe aquela coisa, já eu não acredito no que eu não vejo, mas você acredita em Pix? Porque ele chega no teu celular, ele chega lá no teu banco. Então quer dizer que tem coisas que podem ser mudadas na nossa mente, na nossa vida, que faça com que, do mesmo jeito que eu atraio o que eu sou, se eu sou prosperidade e abundância, eu vou atrair esse dinheiro também. Só que se na minha mente eu não posso ter aquilo, eu não tenho permissão de ter aquilo, se na minha mente eu não mereço aquilo, e se na minha mente eu tô acostumada com a primeira infância, do 0 ao 6, que independente do que foi falado, foi sentido que dinheiro é quase impossível de conseguir, e quando eu cresço eu busco o que é familiar e não o que é bom, eu vou atrair uma vida difícil, porque foi isso que eu aprendi e é assim que vive. É assim ou não é que acontece? E aí a gente vai pensar o seguinte, quando em Mateus 6,33, palavra de Deus agora, Bíblia, quando em Mateus 6,33 fala, busque primeiro ao reino dos céus.
e o resto será acrescentado. Eu quero que cada um que está aqui escreva para mim o que acha que é busque o reino dos céus. O que acha que é? O que ensinaram na igreja, na casa, a mãe ensinou, o pai ensinou? O que para vocês hoje, se alguém perguntar numa prova o que significa buscar o reino dos céus, o que vocês vão responder? Relacionamento com Deus. Daiane, o que esse relacionamento vai fazer com você? Buscar ao Senhor com prioridade acima de qualquer coisa. Buscar ao Senhor com prioridade acima de qualquer coisa. Danilo, o que buscar ao Senhor com prioridade acima de qualquer coisa vai fazer na sua vida? Porque, gente, se a gente não entender o porquê que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, a gente não tem motivação para fazer. Vocês acham mesmo, de verdade, que esse Deus aí, que vocês acreditam, ele precisa que busque a ele. Ele tem necessidade. Deus quer que busque a ele. É ego, então. Ele precisa que você busque a ele, é isso? Cumprir princípios e valores, Daiane, foi o que você aprendeu a vida inteira. Obedecer a Deus é cumprir princípios e valores. Vocês já imaginam pegando a Bíblia no Antigo Testamento e ler não roubar, não matar, não mentir, não pecar, e aí vai ser santo e aí Deus abençoa. É isso que vocês pensam, né? Cumprir mandamento que ele deixou. Olha o que a Marli traz. A Marli aprendeu até hoje que obedecer a Deus é cumprir os mandamentos que ele deixou. Gente, pega essa aula aqui que vai transformar a vida de vocês, tá? É muito séria essa aula. Cumprir princípios, valores, Espírito Santo, se permitir a ter... Peraí que é muita gente. Me moldar a boa, perfeita vontade dele. Cumprir princípios e valores, ter a presença do Espírito Santo, se permitir ter uma transformação da mente. Legal essa resposta. Ô, gente, meu computador aqui não tá ajudando, não. Então tá, então a gente já entendeu que... Vamos aos poucos. Buscar a Deus acima de todas as coisas, né? No sentido de primeiro, as primícias é Deus e o resto será acrescentado. Aí eu pergunto uma coisa pra vocês. Eu já achei na vida que buscar a Deus acima de todas as coisas, que é o Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino dos céus. Sabe o que eu pensava que eu tinha que ficar fazendo? Só falando com Deus, só lendo Bíblia, só tentando não pecar, tentando não errar. Eu achava que era isso. Porque busque ele e o resto vai ser acrescentado. E eu ainda ia por interesse, tá? Porque eu queria o resto. Então eu fazia aquilo, né? Era nova, não tinha discernimento, não tinha relacionamento íntimo com Deus nenhum. Eu achava que fazendo aquilo era buscar o reino dos céus, mas nada mudava na minha vida. Ah, mas mesmo lendo só Bíblia e orando, nada mudava? Não. Primeiro pela intenção, eu já ia com a intenção de interesse, né? Troca. Deus garçom, ó Deus, tô te buscando, me dá. Sabe? Então eu já tinha todo o interesse por trás, mas eu não contava isso pra mim não, mas era o que eu fazia. E aí, entra agora sobre obedecer. Eu comecei a perguntar pra Deus, isso tudo antes de eu descobrir o que eu descobri até agora, tá? Mas eu comecei a perguntar pra Deus o que era obedecê-lo. Por que Deus bate tanto na palavra de Deus, tanto na Bíblia, obedecer? Então vamos colocar Deuteronômio. Vejam que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Olha isso aqui. Vejam que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, segura, ó. A maldição, se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, seguindo outros deuses que vocês não conhecem. Então, assim, se vocês me obedecerem, terão bênçãos. Se vocês me desobedecerem, terão maldição. E aí eu pergunto pra vocês, quem amaldiçoa quando nós não seguimos ao que Deus manda é Deus? Quem que amaldiçoa a gente quando a gente não segue o que ele manda?
Paty, me ajuda aí a pedir pra curtir, porque tá muito fraco e eu não consigo fazer os dois. Preciso chegar a 50 mil. O Danilo tá falando nós mesmos. Nós mesmos nos amaldiçoamos? Vou fazer mais uma pergunta. Lá em João 14,15, fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Os dois principais mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, certo? São os dois principais e mais importantes mandamentos. E para vocês, o que é amar a Deus acima de todas as coisas? Qual que é a opinião de vocês? O que é amar a Deus acima de todas as coisas? O que significa amar a Deus acima de todas as coisas? Eu quero saber. Amar a Deus é colocar como prioridade. Tá, e colocá-lo como prioridade muda o que na nossa vida, se a gente colocar como prioridade? E o que é colocar como prioridade? Fala pra mim, Danilo, o que vem na sua cabeça quando se eu falar assim, Danilo, me mostra que Deus está sendo a tua prioridade. O que você vai me falar? Dani, nós mesmos. Danilo, nós colocar a Deus como prioridade. Daiane, através dos frutos. A Marli, deixa eu ver o que a Marli respondeu. Não priorizar bens ou coisas materiais. Tá, ter ele como centro de tudo, através da fé. Helenice. Sempre que tomar uma decisão, consultar a Deus primeiro. Legal. Agora vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar com a seguinte linha. Primeiro, por que Deus bate tanto na tecla que ele tem que ser as primícias? Por que Deus bate tanto na tecla que temos que obedecê-lo? Por que na palavra eu tô falando, tá? Na palavra, isso tá na palavra. Por que Deus bate tanto na tecla que amar a Deus acima de todas as coisas? Isso soa um Deus que tem ego. Sempre soou para mim como um Deus que tem ego. E foram essas e outras questões que me fizeram calar a boca do mundo. Eu calei a boca de igreja, eu calei a boca de pastor, eu calei a boca do meu pai e da minha mãe. Eu calei as opiniões dos outros e eu fui perguntar para ele, para Deus. Deus, tenho dúvidas, quero tirar dúvidas. Vamos conversar, vamos nos relacionar. Eu quero entender o que significa te obedecer. Eu quero entender o que significa te amar acima de tudo. E eu quero entender por que o Senhor quer bem as primícias do dia. Por que tudo que é primeiro o Senhor quer? Eu fui perguntar. Pede, recebe. Busca, encontra. Bate, a porta, abre. Eu fui lá bater. Ué, não é assim? A gente tem que falar com o pai? A gente tem pai. Então a gente tem que perguntar. E aí eu quero trazer algumas reflexões para vocês. Para que a gente comece a olhar para esse Deus de uma forma com mais amor da nossa parte para ele. Porque muitas vezes eu tive raiva de Deus, porque me ensinaram coisas que eu não concordava, eu não entendia por que ele queria que fosse daquele jeito. Hoje eu tenho todo o amor do mundo por esse Deus. E eu tenho uma admiração por esse Deus. Eu tenho uma devoção por esse Deus. Eu me prostro aos pés de Deus o tempo todo, porque hoje eu sei quem ele é. E não tem nada a ver com aquele Deus que contaram que ele era. Não tem nada a ver. Por que as igrejas não fazem um favor de explicar de forma didática um Deus amoroso, justo, que anda junto num caminho, numa verdade, numa vida, que não fica focando... Por que fica focando no pecado? Por que fica focando que a gente tem que? Senão Deus não vai alguma coisa. Porque temos que... Por que tem tanto tem que e não tem a amorosidade que é a verdade dele? Gente, amar a Deus acima de todas as coisas... Ontem eu dei uma live, falei um pouquinho disso na live sobre o meu produto, que é aprendendo a se relacionar com Deus. Quem quiser conhecer esse produto de 12 semanas, link na bio, entra pro grupo lá de WhatsApp pra gente conversar e tirar dúvida. Nessa live de ontem, eu expliquei pra vocês que tudo tá no lugar certo. Eu falo isso em lives direto. A árvore tá no lugar da árvore,
O sol tá no lugar do sol. O sol não tá tentando ser baleia. O golfinho não tá tentando ser água. O barco é só um barco, ele não tá tentando ser onda. Tá tudo no lugar certo. Dentro da natureza, que não tem cérebro para raciocinar, tá tudo no lugar certo. Por que que Deus pede ou manda que seja amá-lo acima de todas as coisas? Porque quando eu amo ao meu Criador, eu vou buscar entender qual é o meu lugar certo no mundo. Eu vou buscar entender qual é a vontade dele para minha vida. Porque antes, tá lá em Jeremias 1, antes de ser formada no ventre materno, Deus me escolheu. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Eu te projetei. Você já existia antes do ventre, tá? É bíblico? Então tá. Então existia antes de tudo existir. Lá, ele deu pra mim um dom e um propósito. Eu falo isso o tempo todo também. Ele pôs na minha mochilinha. Falou, não esquece de abrir a mochilinha, filha. Tá bom. Venho, nasço. Nasço, esqueço de abrir a mochila, porque eu tô mais preocupada em agradar a minha mãe, o meu pai e a sociedade em geral. E aí eu começo a acreditar que eu posso criar algo para eu ter como propósito. Mas o meu pai já me deu um propósito antes de vir para cá. Por que que eu tô querendo criar outro? Aí entra o plano paralelo. Eu me comporto como Deus da minha vida e decido seguir uma vida baseada em agradar as pessoas que estão na terra antes de mim. Sendo que Deus pediu para buscar ao reino dos céus antes, a vontade dele antes, as primícias do dia antes. Para que Deus pede para buscar, para dar as primícias do dia para ele? É porque quando a gente vai para o silêncio, 10 minutos por dia, sentadinha aqui na sacada, eu entro e falo, posso entrar na tua presença, Pai? E fico ali quieta, sem falar, sem pedir, sem orar, sem perguntar. Eu só estou. Por que as primícias? Porque quando no meu primeiro momento eu estou me abastecendo da sabedoria que vem da fonte, o resto do dia fica fácil. Porque eu vou ter munição para viver o dia. Não é para Deus, é para mim. É para minha vida ser abundante, é para minha vida ser próspera, é para minha vida ser fácil. O relacionamento com Deus nada mais é que Ele mostrar para nós como que volta para o nosso lugar, o lugar que Ele fez que é nosso. O lugar tá vazio aguardando a gente voltar para o que é nosso, porque nós somos herdeiros de Deus. Tá tudo disponível para nós, o mundo é abundante, mas nós estamos na contramão do que Deus quer. E quando eu tô na contramão do que o meu pai, o meu criador, aquele que criou o meu manual de instruções quer, eu vou ficar doente em depressão, eu vou falir a minha vida. Obedecer a Deus é simplesmente descobrir qual é o nosso dom, onde é mais fácil viver. Fácil não é pejorativo. A palavra fácil significa tudo aquilo que é permitido. Quando nós nos permitimos voltar a quem nós éramos, antes do mundo contar quem a gente tinha que ser, a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar porque é mais gostoso assim. É mais leve, a gente é mais feliz, porque se cada um estiver no teu lugar, o fluxo da vida leva. E estão contando para nós que a gente tem que agradar a Deus, senão Deus vai punir a gente. É mentira. A gente se pune quando a gente sai do nosso lugar. Pelo amor de Deus. Existe um plano perfeito para nós. Por que que eu tenho certeza? Porque eu tô vivendo o plano hoje. Depois de tanto lutar contra. A Paty tá aqui na live, a Paty tá vendo tanto que a minha vida tá fluindo. Paty, hoje te mostrei, Paty. Falei, Paty, todo mundo precisa voltar pro lugar para entender que do nosso lugar certo tudo flui, é fácil. Eu demorei, gente, 34 anos batendo a cabeça, fazendo tudo errado. Só de 6 anos pra cá que eu tô desconstruindo. E ainda hoje tem hora que eu ainda erro e falo, opa, volta pro teu lugar, mocinha. Para de fazer força.
Não é na força do braço, é na obediência a Deus. O que é obediência? Deus me mandou ser comunicação. Deus me mandou ser boca no mundo. Deus me mandou dar treinamentos, me mandou edificar mulheres, me mandou fazer coisas para mulheres, facilitar caminhos. Eu já estou no processo disso, tudo tem que fluir fácil. Só que sabe o que acontece? Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, mas nós não curamos e transformamos a nossa mente como manda Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu entrego a minha vida, eu volto para o meu lugar, mas eu não transformo a minha mente, eu não tenho permissão, eu não tenho merecimento, eu não tenho crença de abundância. Então, por mais que Deus esteja dando, nós não temos acesso para pegar porque nós não nos permitimos, porque nós não transformamos a nossa mente. Nós temos que ser outra pessoa para chegar no nível de alcançar graças diferentes das que eu reconheço e recebo hoje. Por isso que eu falei ontem, não existe desenvolvimento de inteligência espiritual sem o desenvolvimento da inteligência emocional. Porque Deus pode dar tudo, mas se a minha mente não permitir, eu estou bloqueando a bênção de Deus para minha vida. Faz sentido? Porque se de todas as lives que eu fiz até hoje, se só essa vocês aprenderem a fazer alguma coisa com isso aqui, eu já tô salva, eu vou embora, já posso ir com Jesus. Porque, gente, isso, pra eu descobrir, foram 40 anos. Todo mundo contando um monte de mentira de Deus, era tudo mentira. Não é sobre isso. Eu só descobri porque eu fui me relacionar com Deus e perguntar para Ele. É por isso que eu preciso que vocês comecem a se relacionar com o Pai. Esquece o Pai da Terra. É outra história. É o Pai que te criou, o que tem manual de instrução. Ele sabe sobre você. Você não sabe, Ele sabe. Ele vai começar a trazer luz. Ele vai começar, através da metanoia, a trazer luz para coisas que você não queria ou não conseguia enxergar. Ele traz, ele revela, ele mostra a tua crença errada e você pega essa crença e vai tratar no autoconhecimento. É junto. É Deus e autoconhecimento. É Deus e terapia. É Deus e tratamento. E se estiver doente, é Deus e psiquiatra e remédio. É todo mundo junto. É uma equipe de trabalho. Maria, eu não sei como fazer um curso de terapeuta. Eu tô quase formada psicanalista, mas eu não sou terapeuta. Eu sou terapeuta, mas não sou. Eu sou formada em tudo que você imaginar. Você tem que achar a linha que você gosta. Eu só uso nas minhas alunas o que eu testei em mim e deu certo. O que eu testei em mim não deu certo, eu nem experimento em outra pessoa de novo. Se não fez efeito em mim, eu não tenho como te vender uma coisa que eu não conheço. Não uso. Vocês têm aí o link na bio de um curso maravilhoso, que é uma jornada de 12 semanas, baseados em inteligência espiritual e emocional, 12 mulheres da Bíblia. A gente vai pegar dores, permissão, merecimento, fazer demais, tudo que dói em mulher. Vocês clicam no link, vocês vão lá pro grupo do WhatsApp, para vocês tirarem dúvidas. Vocês têm um mês para decidir se vocês querem, porque começa em agosto. Tá num preço hiper acessível, maravilhoso, vocês vão andar comigo. Então assim, começa pelo lugar certo. Começa pelo começo. É um excelente começo, não tem melhor começo. Por quê? Porque eu vou trazer luz, vocês têm que ver. Se vocês não enxergarem, vocês não têm como mudar. Quem não enxerga não muda nada. Não vê, como é que vai mudar? A minha faculdade de psicanálise, Maria, chama AEP. Letra A de amor, letra E de escola e letra P de pato. A AEP, ela ensina psicanálise com pneumapsicanálise. O que é a pneumapsicanálise? É a psicanálise baseada na palavra da Bíblia. Tudo que a gente vai tratar com a aluna é Espírito Santo junto, é equipe. É um lugar bom para você aprender. É online, não é caro, são pessoas excelentes, então eu te indico fazer lá. Eu estou com 850 inscritos no canal Embaixadora da Busca, lá no UT. Vocês podem se inscrever, eu preciso chegar a 1000, falta só 150. Ó, vocês sabem que esse brinco aqui de meia borboleta tem lá na minha loja, né? A minha loja chama Voz da Montanha Store, no TikTok aqui.
Tem várias roupas lindas, brincos, porque eu mando uma mulher fazer, eu pego o P pra mim e vendo o MUG, porque ela me obriga a comprar a grade. Então, todas as minhas roupas eu consigo vender pra vocês. Daiane, vai lá na Voz da Montanha Store. Esse brinco aqui, Daiane, eu acho que tá R$75. Não tá caro. Ele é bonito, ó. Eu tive que comprar 4. Aí eu vou vender 3. Bom, eu quero perguntas sobre o que eu falei. Sobre obediência. Vocês entenderam que obedecer? Porque, gente, quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, vocês não têm que antes ficar perfeito para depois ir para Deus. Vocês vão para Deus e leva tudo os defeitos. Leva vício, defeito, leva pecado, leva tudo. Leva na tua caixinha. Aí você vai começar a andar com Deus. Aí você fala, Deus, isso aqui são as minhas coisas. Confessa para Deus que você faz tudo aquilo, entrega para Ele. Entrega, tá? No caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vou repetir isso até morrer. No caminho, o caráter de Deus vai se mostrando para nós. E nós vamos conhecendo mais e vamos ficando tão constrangidos com o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer bem, o quanto Ele nos perdoa, o quanto Ele colabora para a nossa vida, que automaticamente o Espírito Santo, você não tem esse poder, o Espírito Santo vai mexendo no nosso coração e vai nos constrangendo. E não vai ser doloroso parar de fazer algumas coisas, vai ser natural do processo de caminhada com Cristo. Ou seja, você está esperando largar teus pecados para vir para Deus? Vai vir nunca, você não tem essa capacidade, mas Ele tem. Ele caminhando com a gente, e se a gente ainda estiver buscando o autoconhecimento, vai rápido, vai mais rápido, não vai ficar anos, entende? O que nós queremos? Abundância de vida, porque Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Eu demorei 40 anos para receber essa abundância, porque se você me perguntar hoje, me fala a vida que você quer daqui a 10 anos, essa que eu tenho hoje, essa, sem dúvida. Tem paz. Eu tô no meu lugar, eu tô trabalhando com comunicação, com treinamento, com pessoas, eu mexo na mente das pessoas. As minhas mentorias são transformadoras, é uma delícia ver pessoas se transformando. Eu tenho prazer em ver o outro melhorar. Eu nasci para transformar a vida do outro. Eu tô no meu lugar. Aí todo mundo quer mentoria, não tem nem agenda. O dinheiro vem fácil. Por quê? Porque eu estou no meu lugar. Eu só quero que você volte pro seu. Clícia, não consigo. Transformação da mente, jornada com Jesus, andar junto, aprender a se relacionar intimamente com Deus, aprender a discernir quando é a minha voz, quando é a de Deus, quando é a da minha mãe, do inconsciente meu que a minha mãe ficava me mandando, qual que é a voz do mundo, qual que é a voz de Deus, qual que é a minha voz do capetinho aqui dentro também, porque esse aqui tem o chicotinho na mão, né? Somos os primeiros a nos culpar. Os primeiros a nos julgar, é ou não é? Só a primeira a sacar e já me dá uma chicotada. Por quê? Porque, gente, quando existe uma pessoa aberta à transformação para Deus, a voltar para o lugar dela, o mundo é dual. Existe o bem, existe o mal, existe a luz, existe o escuro, certo? Porque não ia ter nem como a gente saber o que é um sem saber o que é o outro. O que vocês acham que começa a acontecer? O lado oposto começa a querer entrar na sua mente para te fazer desistir, para falar que você é derrotado, para falar que você não vai conseguir. Passei por tudo isso e passo ainda, tá? Mas agora eu tenho autoridade, agora eu desenvolvi minha autoridade em Deus. Então agora eu volto ele pro lugarzinho dele. Não vem aqui não, aqui não, aqui não. Eu aprendi a me posicionar. Tanto no reino das trevas, quanto no da luz. Sabe? No da luz eu converso com Deus. No da luz eu discuto com Deus as coisas. Eu pergunto pra Deus. E lá no da treva eu falo, afasta-te daqui. Aqui, não, aqui é de Deus, aqui é de Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Vaza daqui, volta pro buraco que te pertence. Aqui não. Não vem falar na minha cabeça aqui não.
Caia por terra. Em nome de Jesus. Cai tudo. Porque eles até tentam, mas agora eles viram que eu já aprendi. Não deixo. Preço do curso, Marli, R$ 497, divide em até 12 vezes. 12 semanas de jornada comigo. Áudios diários de transformação da mente. Vai ter coisa de permissão, de merecimento. Vai ter coisa de dependência emocional. Não é só aprender a relacionar com Deus, não. É junto. Vocês vão se apaixonar. É o primeiro que eu tô criando. Esse primeiro, ele tá sendo desejado há tanto tempo. Ele tá tão maravilhoso. E eu não queria lançar. Então, assim, ele vai ser o meu produto ouro. O produto que eu vou mostrar pra todo mundo e falar assim, entreguei pra Deus o que ele me pediu. Eu tô apaixonada pelo produto. Ele é lindo. Vai ser um encontro de 2 horas, semanal, ao vivo comigo. Vai ficar aula gravada porque já tem alunas de outros países. Vai ter áudio diário. Vai ter exercício. Vai ter coisinha pra fazer. É semanal. Cada semana é uma mulher da Bíblia. Vai ser maravilhoso. Gente, é só pra mulheres. Venham e tragam todas as mulheres que vocês puderem. Porque é o único curso do ano a esse preço e talvez o único curso do ano. Porque agora entram as empresas que começam a formatar o ano que vem. Então eu vou começar, eu sou mentora de empresas multinacionais, tá? Hoje eu dou mentorias para empresas, para lideranças, para equipes, para equipe comercial, para equipe de assistência, para equipe administrativo. Eu faço um trabalho que eu sou apaixonada nas empresas. A minha principal renda vem das empresas. E porque eu atendo empresas, eu posso fazer um curso nesse preço para vocês. Senão eu ia cobrar 4, 5 mil. Super barato, super em conta. Só que o link de venda eu acho que ainda não tá liberado, porque eu quero todo mundo lá no grupo do WhatsApp para eu investigar se vocês querem mesmo fazer esse curso, se é hora. Porque eu não vou vender curso para quem não vai levar a sério, não. Eu não preciso do dinheiro desse curso. Então eu não vou vender curso para quem não vai levar a sério. É para caminhar direito comigo. Entra lá no link da bio, entra pro grupo do WhatsApp e tire todas as suas dúvidas lá, a gente vai conversando. Então eu quero saber se ficou claro sobre obediência. Ficou claro sobre obediência? O que é obedecer a Deus agora? Então me responde aí, o que é obedecer? Ô Stephanie, o curso presencial ainda não, aguarde. Vai ter imersão, mas não sei quando. Vai ser uma imersão feminina, mas vai custar muito mais caro e não sei quando vai ser. Ah, glória, Maria, ô glória! Deixar que ele viva em nós, caminhar junto com ele e deixar que a vontade dele prevaleça. Para que eu deixe que a vontade de Deus prevaleça, eu preciso transformar minha mente para desmontar as coisas que contaram, para desmontar os personagens que eu criei, para mudar a minha forma de olhar para esse Deus, mudar a minha forma de encontrar a felicidade, que a minha felicidade está no meu dom e no meu propósito e não no dinheiro. E quando eu volto para o meu lugar, eu ganho dinheiro de forma fácil porque eu estou obedecendo a Deus, que é estar no lugar que Ele quer. Porque tudo no mundo tem um lugar, eu só preciso voltar para o meu. Deus quer só que você volta para o teu lugar, o resto Ele faz, porque lá do lugar que é teu, você vai fluir. Porque daí você tá andando junto com a natureza. Por que tá todo mundo em depressão? Tá todo mundo fora de lugar, igual o Walking Dead andando por aí sem saber por que rumo. Maria, a renúncia vem no caminho. Você não precisa fazer força para renunciar. Não tem que doer tanto não, Maria. Junto com Deus, Ele te ajuda a renunciar de forma natural. Tudo que você força, solta, porque não vai dar certo. Tudo que tem que ser teu, flui. Tudo que é natural, flui. Burnout, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, e ainda parei de tomar Venvance há 2 meses que eu comecei a mexer com isso aqui, ó. Óleos essenciais, olíbano, gente, lá no site da Aroma Life, se vocês usarem o cupom WATSJesus, tem desconto. Porque é o mesmo que eu uso pra comprar, eu estendi pra vocês, a dona deixou.